Sou Francisco e desde moleque sempre curti coisas meio assustadoras, sabe? Adoro aquele friozinho na barriga que a gente sente com histórias de arrepiar. Então, quando pintou a chance de ser coveiro, topei na hora. Eu achava que meu primeiro dia ia ser tranquilaço, tipo só aprendendo o básico. Mas, mano, não foi nada disso. Era uma noite fria de outono, com aquelas folhas caídas por todo lado e o céu tava um breu só. Para completar, não dava para ver a lua. O cheiro da terra e da grama úmida já dava um clima estranho. O cara que tinha que me ensinar era o senhor Geraldo, um velhinho que já estava nessa de coveiro há uma caralhada de tempo. Ele falava pouco, mas deixou claro que a parada não era para qualquer um. Disse que já viu um monte de novato arregar na primeira coisa esquisita que rolasse. Na hora de preparar uma cova, ele me deu umas dicas e sumiu. Ficar ali sozinho, já com o coração na boca, foi sinistro. Tentei me convencer que qualquer barulhinho era bicho ou planta, mas a coisa ficou doida quando comecei a ouvir uns sussurros. Daí os sussurros ficaram mais alto, parecendo um monte de gente falando baixinho em volta, contando coisas que nem queria saber. Tava quase me borrando todo quando vi que uma cova do lado tinha desabado um tiquinho e dava para ver um esqueleto, como se ele quisesse dar um rolê. Devia ter caído fora, mas fui checar. Num segundo, algo me segurou pelo pé. Eu quase gritei, mas quando olhei para baixo não tinha nada ali. A parada soltou meu pé e sumiu. O senhor Geraldo apareceu do nada, com uma cara de quem já sabia disso tudo. Ele só falou: "Não é só corpo que enterramos aqui, não. Tem uns que deixam pedaço da alma por aqui também." Ele arrumou a terra e nunca mais tocou no assunto. Depois daquela noite, saquei que eu ia lidar com muito mais que enterrar defunto. Estaria enterrando segredos e quem sabe até um papo com eles. Então, fica ligado. Se você prestar atenção de noite, pode ser que ouça esses cochichos passando por você. Vou te contar algo que me aconteceu e que até hoje não consigo entender direito. Sou coveiro tem mais de 20 anos. Me chamo Edson e já vi de tudo um pouco, mas nada como aquela noite de inverno. O vento soprava frio e cortante, fazendo os galhos das árvores se contorcerem como braços de fantasma. Por conta da tempestade que se aproximava, o cemitério tinha um ar ainda mais macabro, com as sombras dançando nas lápides enquanto relâmpagos riscavam o céu. Acabei de enterrar uma senhora muito respeitada na cidade. Uma cerimônia simples, família chorosa, o de sempre. Com todo mundo indo embora, fui fazer a última checagem antes de fechar o portão. As luzes estavam piscando por conta da ventania, e tudo o que eu queria era ir para casa. Foi então que ouvi um som estranho vindo do túmulo que eu acabara de cobrir. Um som de batida, sabe? Do tipo toque-toque. Primeiro pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas aí continuou. Fiquei gelado. Pensamentos ruins vieram, tipo se eu tinha enterrado a velha viva sem querer. Peguei minha pá sem nem pensar direito e comecei a desenterrar rápido, o coração disparado e o som das batidas aumentando. Quando cheguei ao caixão, as batidas pararam. Abri com um pé atrás, pronto para chamar uma ambulância ou um padre, sei lá. Mas quando levantei a tampa, mano, tava vazio. Vazio, te juro. Não tinha corpo, não tinha nada. Só que das roupas dela, a blusa, o vestido que os parentes escolheram, estavam lá amassados. A luz piscou bem na hora e apagou de vez. Quando voltou, vi algo mais estranho ainda. Havia pegadas de terra que saíam do túmulo e seguiam pelo cemitério. Eu fui atrás, armado só com minha pá e uma lanterna quase sem bateria. As marcas terminavam numa estátua de anjo, dessas velhas e chorosas. Então, do nada, aquela estátua começou a chorar lágrimas de verdade, uma água preta como piche. Eu era para ter corrido, mas fiquei lá, parado, até a chuva começar a cair e apagar as marcas de terra. Nunca falei disso para ninguém. Até hoje passo longe daquela estátua e nunca mais me meto a trabalhar durante uma tempestade. Esse foi o dia que aprendi que entre mortos e vivos tem coisas que a gente tá melhor sem saber. Meu nome é Ivanildo e venho lidando com enterro de gente sem eira nem beira a uma eternidade, mas aquele enterro de indigente foi diferente. Era um final de tarde macambúzio, o tipo que parece que até o sol tá tentando pular fora.
Então tinha esse corpo, né? Sem nome, sem família, só o aviso de desconhecido e a data que alguém achou ele largado na rua. Costuma ser um negócio bem solitário, mas naquele dia o meu celular começou a vibrar no bolso, insistente feito mariposa no poste. Normalmente eu ignoro, mas algo em mim mandou olhar. Tinha só uma mensagem: olhe para baixo. Vi aquilo e ri de leve. Mensagem errada, com certeza. Só que aí veio outra: agradeço por cuidar de mim. Aquilo me deu uma gelada na espinha. Era cada doido por aí, mas cadê um vivente à vista? Ninguém. Acabei o serviço lançando a última pá de terra no buraco, quando o telefone marca mais uma mensagem nova: você não notou o meu agradecimento. Virei aquele lugar olhando para a carinha de cada um dos anjos de pedra, procurando algum sinal de vida. Mas óbvio que não tinha nada. Mesmo assim, alguma coisa, sabe-se lá o que, me fez pegar a pá de novo e abrir uma parte do caixão que eu acabara de fechar. Lá estava ele, o desconhecido, e em cima dele, um envelope amarelado de velho. Eu já estava achando que era pegadinha de mau gosto, mas minha mão foi lá e pegou aquele envelope. Dentro, achei uma foto e um bilhetinho. Na foto, um velhinho com um sorrisinho de quem sabe das coisas e no bilhete rabiscado à mão: por sua bondade me despeço em paz. Obrigado por me dar um lar. Naquela hora, a vibração do celular parecia até música. Era mais uma mensagem: cuide bem do nosso lugar, estou em dívida com sua compaixão. Não entendi direito, mas alguma coisa mudou ali dentro de mim. Coloquei o bilhete e a foto de volta no envelope. Coloquei junto do homem e terminei de enterrar. Ninguém vinha, ninguém via, mas eu sabia. Aquele desconhecido tinha me deixado alguma coisa além de grama para cortar e terra para jogar. Ele me deixou uma dose de humanidade que talvez fosse tudo que ele teve para dar. E eu, bem, eu continuei meu trabalho com um novo respeito pelos silenciosos desconhecidos que descansam sob meus cuidados. Chegou até aqui? Deixe o like, inscreva-se, comente e ative o sininho para receber todas as notificações. Me chamo André, eu sempre curti o sossego da noite. Trabalhei 20 anos como coveiro num buraco de cidade do interior, mano. Tive mais contato com defunto do que com gente viva, mas nunca dei bola para a história de fantasma até aquela noite de sexta-feira, uns anos atrás, que marcou minha mente como um epitáfio cravado numa lápide véia. Era mais ou menos depois da meia-noite quando cheguei no cemitério. O vento estava uivando entre as lápides, uma melodia sinistra, e só tinha eu e a neblina grudando nas minhas pernas, feito criança agarrada na mãe. A gente ia ter enterro no dia seguinte e a missão era cavar a cova. Escolhi uma pá que já estava cansada de cavar e comecei meu trampo sob a luz fraquinha de um lampião. Cavar sempre me dava tempo para pensar, mas nessa noite, cada pedaço de terra parecia guardar um segredo, tipo pedindo para ser deixado em paz. Quando terminei a cova, esfreguei as mãos judiadas e encarei a escuridão. Foi aí que vi ela, uma mulher parada na beirada do cemitério, vestindo um vestido branco quase transparente na neblina. Ela me encarava de um jeito que seus olhos não viam nada e ao mesmo tempo viam tudo. Era para eu ter saído correndo, mas em vez disso mandei um: "Precisa de ajuda, moça." A voz dela saiu como um sussurro saído do túmulo, gelando meu sangue. "Ele não pode me enterrar aqui, ele prometeu." Antes de eu perguntar quem era o tal ele, ela apontou para um canto do cemitério onde as lápides antigas formavam um montinho. Meus passos pareciam chumbo enquanto eu chegava lá, e a neblina virava uma cortina que eu tinha que desviar. Chegando lá, tropecei em algo no chão, uma pedra grandona. Limpei a sujeira com as mãos trêmulas e... era uma lápide, velha e gasta, mas dava para ler as letras. E era o nome da moça que eu tinha visto. Um pavor me invadiu quando olhei em volta. A neblina tinha dado uma clareada, mas a mulher não estava mais lá. Minhas pernas queriam sair correndo, mas alguma coisa me fez olhar para o chão de novo. Vi que a terra embaixo da lápide estava mexida, como se tivessem desenterrado e enterrado de novo recentemente. Com a voz tremida de pavor, forcei a cavar. Não demorou muito até minha pá bater em algo duro. Um caixão. Uma força que eu nem sabia que tinha me fez abrir aquela parada e lá dentro estava ela, a mesma mulher com o vestido branco.
mas o corpo dela estava conservado, como se tivessem colocado ali só umas horas antes. O mundo deu uma rodada e eu caí para trás, sem ar, sem raciocínio. A polícia achou que eu estava delirando, que era coisa de velho coveiro, mas eu sei da verdade. Sigo trabalhando no cemitério, mas agora, quando o relógio bate meia-noite, eu não tô sozinho. Ela me visita, sussurrando sobre promessas feitas e quebradas e sobre os segredos que os mortos levam. Seja sonho ou debaixo do céu estrelado, na beira daquele túmulo, aprendi a escutar. Porque mesmo depois de tanto tempo no meio das tumbas, essa foi a única defunta que voltou para me contar uma história. E de alguma forma, virou a guardiã de todos os segredos que enterrei.